Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Neste dia que está se iniciando agora, eu estarei dando continuidade à live sobre as bem-aventuranças que o Senhor Jesus escreveu ali no Sermão do Monte, quando ele viu todas aquelas pessoas, que o acompanhavam. E o Senhor Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para transmitir o conhecimento para os seus discípulos, E ali, após ele fazer um sermão, ele sempre ensinava aos seus discípulos. E ontem eu dei início ao estudo das bem-aventuranças ali do Sermão do Monte. E ontem eu fiz sobre os pobres de espírito, Ontem foi Mateus 5, versículos 1, 2 e 3. E hoje eu estarei dando continuidade. E ali o Senhor Jesus naquele monte, como eu expliquei ontem, os judeus, eles esperavam um Jesus Cristo, um Messias, que viesse libertá-los ali da opressão, da escravidão ali que eles viviam, do Império Romano, do Império Greco-Romano, que os oprimia através de impostos, tributos pesados, E ao sentar naquele monte, o Senhor Jesus tinha os fariseus que eles falavam que para você ter acesso ao reino de Deus era através das suas obras, que eles que tinham direito a entrar no reino dos céus, porque eles oravam em praças públicas. E Jesus veio desmistificar isso, E ali no versículo 4, Mateus 5, 4, o Senhor Jesus vem nos dizer: felizes os que choram, pois serão consolados. Então o Senhor Jesus veio de encontro a tudo aquilo, veio contra tudo aquilo que eles pregavam. E ali o que o Senhor Jesus ele queria dizer quando ele disse: felizes os que choram, porque serão consolados. Não era apenas um choro de lágrimas vazias. O Senhor Jesus, ele estava falando de um choro espiritual, fruto de um arrependimento genuíno, a dor pelo pecado e a compaixão diante do sofrimento do mundo. E a palavra grega usada para choram é pentautes, que se refere a um lamento profundo, semelhante a um luto. É um choro sincero por causa do pecado e da separação de Deus, porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. O pecado, ele faz separação entre Deus e o ser humano. E o Senhor Jesus vem nos descrever aqui que tem um choro que agrada a Deus, que é um choro que é fruto de um arrependimento genuíno dos seus pecados. Em Salmo 51, Davi é confrontado por Natã após o pecado dele ali com Betseba, E após esse pecado, Davi, ele escreveu o Salmo 51, e que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Então, o lamento que o Senhor espera de nós é esse tipo de lamento, é esse tipo de arrependimento. Vamos orar, que eu acabei iniciando aqui.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro este tempo precioso de oração a Ti, Pai. Senhor, que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, tocar fundo aos corações dos meus irmãos. Senhor Espírito Santo de Deus, eu te dou o total controle desta live. Senhor Espírito Santo, não deixe que eu atrapalhe. Toma minha voz, toma o meu entendimento, a minha mente. Eu entrego o controle total e absoluto a Ti. Fala comigo, fala conosco através desta palavra e que esta palavra possa nos trazer um arrependimento genuíno, Senhor Espírito Santo de Deus. Tu és o preletor principal aqui. Entra neste momento, entra nos lares onde essa live está sendo assistida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo? Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Entrou uma chamada aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês podem me falar, por favor? Olá, tudo bem? Todos me ouvindo? Acredito que sim, né? Então, quando o Senhor Jesus vem descrever ali, felizes os que choram, pois serão consolados, aquele que é consolado é aquele que reconhece o seu pecado diante de Deus, que reconhece que é pecador, que reconhece que é frágil e que se não for a presença de Deus, se não for o perdão de Deus, nós estamos perdidos. E no livro de Neemias, né? Ali quando Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém, quando ele volta para reconstruir os muros de Jerusalém, ele acha ali Jerusalém perdida, ali no meio daquele povo, né? E em Neemias 1, a partir do versículo 3, vem nos dizer o seguinte: eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Aqui, quando o pessoal sai ali do exílio, né, que eles voltam para Jerusalém, eles encontram a cidade destruída, os muros derrubados, e eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas ao fogo. Então Neemias vem escrever aqui: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Então Neemias, ele toma uma decisão ali, ele toma uma atitude de arrependimento. Ele vê que Jerusalém vem pecando contra o Senhor. E ao perceber isso, ele se senta e chora um lamento profundo, um lamento, esse tipo de lamento, esse tipo de choro, que felizes os que choram, porque serão consolados, felizes aqueles que se apoiam em Deus. E a atitude de Neemias não foi apenas chorar, ele se lamentou, jejuou e orou a Deus dos céus, dizendo: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração.
Olha do alto e vê que oro dia e noite por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Então é esse tipo de arrependimento que Deus espera dos seus filhos. É um arrependimento que reconhece que é falho, que é pecador, que reconhece o seu pecado, mas chega diante do Pai com humildade. Chega diante do Pai confessando os seus pecados, rasgando o seu coração, chorando na presença de Deus, reconhecendo que é falho, que é pecador, reconhecendo que pecou contra Deus e se arrependendo. É um lamento pela injustiça sofrida. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele chora através de tudo que o povo ali fez contra Deus. E em Lucas 19, 41, aqui está falando de um choro do Senhor Jesus por aquela cidade, porque ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E em Lucas 19, 41, vem nos dizer assim: Jesus chora por Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão, e apertarão cerco por todos os lados, esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. O povo de Jerusalém não reconheceu que Jesus desceu dos céus como homem e a visitou. Eles não reconheceram. O Senhor Jesus veio para um povo que era seu, mas o seu povo não o reconheceu, não o aceitou. Então, assim, o consolo prometido por Deus, pelo Espírito Santo, ele é genuíno, ele é genuíno. Em Hebreus também, no versículo 5, 7, vem nos dizer também que, assim, a semelhança de Lucas, vem nos dizer assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. O Senhor Jesus, todas as vezes que ele ia fazer uma cura, todas as vezes que ele se alimentar, ele agradecia ao Pai. Ele agradecia ao Pai e pedia ao Pai, não porque ele precisasse disso, mas porque as pessoas que estavam ali à volta, elas precisavam saber que ele tinha um Pai, que era ele o autor e consumador da sua fé, que era através dele. Me perdoem, pessoal, passou o carro do ovo aqui. Eu não sei se na cidade de vocês tem isso, mas enfim. Então, cada lágrima que nós derramamos, ela é registrada por Deus, porque Ele nos ama muito. Cada lágrima de arrependimento, cada lágrima que nós chegamos aos pés do Senhor Jesus e vemos e pedimos perdão e colocamos a nossa ansiedade, colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos aos pés dele. O choro, ele não deve ser evitado. Muitas vezes as pessoas, elas querem ser super fortes, querem ser super humanos, passam por grandes dificuldades, mas se recusam a chorar, passam pelo luto, mas se recusam a chorar, prendem o choro. Mas o choro, o nosso corpo, ele foi feito de forma perfeita por Deus. E se Deus deixou o choro, e se Deus deixou a lágrima, tem um motivo. É porque através da lágrima, o seu corpo, ele pode ser lavado. É uma experiência humana que mostra a nossa fragilidade. E essa fragilidade
faz com que Deus venha nos consolar. O Senhor Jesus, Ele vem nos consolar através do nosso choro, através do nosso lamento, de arrependimento, de fragilidade, de perceber que nós somos falhos, pecadores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em Salmos 30, no versículo 5, vem nos dizer assim: pois a sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor, Ele traz a cura, Ele traz o castigo, mas Ele traz a cura através do nosso arrependimento, através do nosso choro de arrependimento, através do nosso lamento. Quando nós clamamos a Deus e pedimos perdão, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. O Senhor é bondoso. Ele é tardio em irar-se e pronto a perdoar. Então, nós devemos nos entregar com choros e com lamentos aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo as nossas fragilidades, mas nós também temos que chorar diante do pecado. Em Salmos 6, no versículo 8, vem nos dizer assim: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Então, quando a gente está sofrendo uma afronta, quando a gente está sendo atacado por todos os lados, não se levante com ira, não se levante, chore aos pés do Senhor Jesus, apresente a sua causa aos pés de Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Os ouvidos do Senhor não está tapado, nem os olhos dele fechado, para que ele não veja o seu sofrimento, o meu sofrimento. Permita-se chorar diante de Deus, seja humilde, não se faça de forte o tempo todo, reconheça que você é humano, frágil e que você depende totalmente de Deus. Seja um canal de consolo. Quando você for curado aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, dê o seu ombro para curar. Seja o consolo para a vida de alguém que não conhece Jesus, mas que precisa de um apoio. Seja você esse apoio e aproveite para falar do amor de Deus a essa pessoa. No reino de Deus, quem chora é curado. Quem chora por arrependimento dos seus pecados é perdoado. O Senhor é bondoso. Em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza que vem do mundo resulta em morte. Então, aqui o apóstolo Paulo vem nos dizer que a tristeza que é da vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento, ela resulta em salvação, ela não traz remorso. Mas a tristeza que vem do mundo por causa dos problemas, por causa do sufoco, por causa do socorro, por causa da enfermidade, ela causa sofrimento, ela causa morte. Vocês conseguem entender a profundidade do amor de Deus? Vocês conseguem entender o quanto Deus nos ama? Em Apocalipse 21,
Apocalipse 21:4, tem uma promessa de Deus aqui, uma promessa do Senhor Jesus para o final dos tempos. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. É uma promessa do Senhor Jesus. Nós temos que ter um coração quebrantado, um coração que chora aos pés do Senhor Jesus, um coração arrependido. E quando o nosso coração estiver doendo, que nós não tivermos ninguém para conversar, ou melhor, mesmo que você tenha, primeiro vá a Deus, primeiro confesse os seus pecados ao Espírito Santo, reconheça que você é falho, pecador e que você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Faça uma oração que cura. Senhor, quebranta o meu coração diante do pecado. Eu não quero endurecer a minha alma, nem ignorar as pessoas, a dor ao meu redor, as pessoas ao meu redor. Ensina-me a chorar, Senhor, diante de Ti, para que eu seja consolado. Ensina-me a chorar, Senhor Jesus, como Tu chorastes, que eu seja consolada por Ti e também que eu seja um consolador, um ponto de apoio para as pessoas. Em nome de Jesus. O choro de Mateus 5:4 é um choro de um lamento profundo, um choro espiritual. E esse choro, ele traz o consolo, a presença, a cura divina até nós. Mas antes de tudo, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que nós necessitamos da presença dEle, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo é Ele que nos consola. E eu quero fazer uma oração por vocês hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento a vida dos meus irmãos, Senhor, em Cristo Jesus, que estão assistindo essa live, Pai. Ah, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, amado Espírito Santo de Deus, a Tua presença que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A Tua presença que nos traz consolo, que enxuga as nossas lágrimas. Que nós possamos nos render aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecemos que somos totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes de Ti, Senhor Jesus, e do Seu Espírito Santo. Toca o nosso coração profundamente, nos consola, porque nós precisamos do Teu consolo, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, amado Espírito Santo. Ah, Pai Deus de amor, enxuga as nossas lágrimas nos momentos difíceis. Seja o nosso consolo em meio à tribulação. Ampara-nos com Teu manto do amor em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo de Deus, vá de encontro à vida de cada pessoa. Consola os corações aflitos, aqueles que precisam de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a este lugar de necessidade da presença dEle, de necessidade de reconhecer que você é frágil e que você é totalmente dependente do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, pois a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem todos com a paz do Senhor.